Ok, então aqui eu tenho as funcionalidades do módulo gestão de contratos, tá? Inicialmente eu tenho aqui o cadastro do tipo de serviço e também o cadastro do tipo de contrato, tá? São cadastros simples, onde o usuário apenas informa o nome e descrição. Logo depois nós temos o cadastro do template, tá? No cadastro do template, o usuário ele vai definir um template para posteriormente gerar um determinado contrato, ok? Bom, então aqui define-se o nome desse template, a descrição e o template em si, tá? Aqui o usuário ele pode consultar os termos que serão utilizados, né, que podem ser utilizados para posterior substituição quando da geração do contrato, tá? Então o usuário ele vai desenvolver aqui o texto desse contrato, tá? Nós temos aqui um editor de texto, ok? Então ele vai editar, vai desenvolver esse template, incluir os termos que poderão ser substituídos para posterior geração desse contrato, tá? Eu já tenho aqui um template cadastrado. Então aqui, por exemplo, esse template é de um contrato particular de prestação de serviços, tá? Inicialmente eu tenho aqui os dados da contratada, os dados do contratante e logo aqui abaixo o texto desse contrato, tá? Então vocês podem perceber que em alguns campos são colocados aqui os termos que serão posteriormente substituídos na geração desse contrato, ok? Bom, temos aqui também a solicitação do serviço, tá? Então, o usuário vai criar essa solicitação de serviço. Se for um serviço prestado, deve ser informado o cliente. Se for um serviço contratado, deve ser informado o fornecedor, ok? No caso aqui é um serviço prestado, define-se o setor, o colaborador, o tipo de serviço, a descrição desse serviço, a data em que o mesmo foi solicitado, a data que o início seja desejado, tá? Se é urgente ou não, e também o status dessa solicitação, tá? Logo depois temos aqui a gestão do contrato em si, tá? Então aqui na geração do contrato é necessário informar aqui a solicitação do serviço, tá? Então já tem uma solicitação lá que está pendente, o tipo de contrato que será utilizado, vou escolher aqui um tipo de contrato, o número do contrato, tá? O nome desse contrato, vou aqui, por exemplo, contrato teste, a data que o mesmo foi cadastrado, o início da vigência, deve-se informar também o fim da vigência, o dia do faturamento e o valor desse contrato, tá? As outras informações elas são opcionais, no caso a quantidade de parcelas, intervalo entre parcelas, descrição, observação, e o usuário tem que informar aqui qual template que será utilizado para a geração desse contrato, ok? Então ao incluir os dados desse contrato, o registro será salvo, ok? E o usuário então poderá aqui já informar os históricos de reajuste, tá? Então vai informar os dados referentes ao histórico de reajuste, também a previsão de faturamento, os dados do histórico de faturamento e aqui nós temos o contrato já gerado, tá? Então esse contrato aqui ele foi gerado a partir do template que foi selecionado aqui pelo usuário, tá? Então nós temos aqui o contrato já com os termos que foram definidos no template, substituídos pelos respectivos valores aqui do contrato que foi cadastrado no sistema, ok? Bom, então é isso. Então essas são as funcionalidades desenvolvidas aqui no módulo Gestão de Contratos.